Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Agora nós vamos explicar para você o que você vai receber de conteúdo após fazer a sua inscrição no nosso curso de esquadrias de alumínio linha Suprema. São um total de 109 aulas completas, distribuídas em 16 módulos, onde você vai aprender o passo a passo do completo zero de como produzir esquadrias de alumínio de forma prática, rápida, usando apenas ferramentas manuais que provavelmente você já tenha aí na sua casa. No nosso primeiro módulo é o módulo de boas-vindas, onde o professor ele se apresenta e explica detalhadamente como vai ser, como funciona o nosso curso. Na próxima aula você vai ter acesso ao catálogo técnico da linha Suprema, que é o nosso manual onde a gente utiliza para conhecer todos os perfis que nós utilizamos para produzir as nossas esquadrias. No módulo 2 a gente fala um pouco sobre o alumínio, que é a nossa matéria-prima, como ele surgiu, né, passando todas as informações. No nosso terceiro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre a linha Suprema, que é o que a gente ensina dentro do nosso curso. Então, são 5 aulas para a gente aprender tudo que a gente precisa sobre a linha Suprema. No nosso quarto módulo, a gente vai falar sobre medição para orçamento e produção. Então aqui o professor explica passo a passo como a gente faz para a gente montar o nosso orçamento e como a gente faz para encontrar as medidas. O nosso módulo 5 ele fala um pouco sobre informações técnicas do nosso catálogo. Então a gente vai esmiuçar aí o nosso catálogo para você entender quando você deve usar cada tipo de perfil nas suas esquadrias. O módulo 6 é um módulo que ensina o passo a passo de como fazer o seu orçamento na prática. Então você vai aprender o passo a passo como você faz para montar o seu orçamento. No nosso módulo 7, a gente vai falar sobre descontos e montagem do contramarco. Então aqui vai ter um passo a passo onde o professor vai ensinar sobre qual perfil se usa para fazer o contramarco e quais acessórios a gente utiliza para fazer a montagem dele, aprendendo a dar os descontos e as folgas. Esse módulo ele possui 7 aulas completas para você aprender o passo a passo de como fazer a montagem dos seus contramarcos. No módulo 8, a gente vai falar sobre como prospectar clientes. Então, o professor ele vai explicar como a gente faz para conseguir localizar clientes que tenham interesse nas nossas esquadrias de alumínio que a gente vai produzir e vender. No módulo 9, a gente vai falar sobre as espessuras dos vidros. Então, aqui ele vai explicar todas as informações que a gente precisa saber para definir quais tipos de vidros a gente irá utilizar em cada esquadria. O módulo 10 ele fala sobre as folgas, então a gente vai entender quais são as folgas e como que eu faço para dar os descontos dela na hora do corte e da montagem das minhas esquadrias. Esse módulo ele conta com 10 aulas falando exatamente sobre as folgas e descontos. No nosso módulo 11 já começam os nossos módulos de mão na massa, que é onde a gente mostra na prática como a gente faz para produzir as nossas esquadrias, como a gente faz para conhecer os perfis e identificar as folgas. Esse módulo ele possui 21 aulas, onde a gente explica o passo a passo de como produzir a sua janela de correr duas folhas. No módulo 12, o módulo que trata sobre janelas maxiar. Então, são 16 aulas onde a gente explica desde a lista de material até a montagem e colocação dos vidros e borracha nas suas janelas maxiar, ok? Então você vai aprender na prática como a gente faz para fazer as usinagens, fazer os cortes dos perfis na prática. A altura, falando sobre quais perfis a gente utiliza. Então é uma aula bem explicativa e você pode assistir ela quantas vezes quiser. O nosso próximo módulo é o módulo 13. Nesse módulo nós vamos falar sobre porta de correr duas folhas. Então a gente vai aprender os dois modelos de portas de correr que existem, que são as portas da linha Suprema com baguete e a linha Suprema sem baguete. A gente vai falar sobre todos os acessórios que a gente utiliza para aprender a fabricar essas janelas, essas portas, desculpa. E também a gente tem uma aula prática de como a gente faz para montar usinagem, corte e montagem.
O nosso módulo 14, ele trata sobre janela veneziana, que são aquelas janelas de alumínio, normalmente utilizadas em quarto. Então a gente vai passar por todos os perfis, acessórios, esquema de montagem, como a gente faz para montar essa janela veneziana, ok? O nosso módulo 14, o nosso módulo 15 vai falar sobre janela de giro, porta de giro, desculpa. E ele vai falar sobre batente, largura, altura, tudo que a gente precisa para conseguir estar montando aí a nossa porta de giro. Lembrando que a nossa porta de giro ela pode ser de lambril ou pode ser de veneziana. Então, as nossas aulas práticas, onde você vai aprender aqui como faz para a gente montar. O nosso módulo 16, ele fala sobre montagem de janela veneziana 3 folhas, que são aquelas janelas onde são 2 folhas de alumínio e uma folha de vidro. Aqui também a gente passa todo o passo a passo de como você faz para montar ela no seu quadro e poder entregar para o seu cliente um excelente trabalho, ok? Lembrando então que o nosso curso ele é totalmente online, você pode assistir às aulas no horário que você quiser, nos dias que você achar melhor, e você ainda recebe acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde o professor dá suporte diretamente para você. Todas as dúvidas que você tiver, é só colocar ali que a gente responde. Além disso, a gente divulga nesse grupo lista de fornecedores que atendem todo o Brasil, seja fornecedor de alumínio, de vidro ou de acessórios. E esse grupo também ele é interessante para a gente fazer network, para a gente se comunicar com outras pessoas que trabalham no mesmo segmento com a gente, podendo compartilhar ideias, projetos que já foram feitos. Então esse grupo ele é bem legal. E o nosso curso ele tem acesso vitalício, então você nunca mais perde acesso a ele. E todas as aulas que forem sendo adicionadas, você também recebe acesso. Então eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para você fazer a sua inscrição e garantir aí o valor promocional com 60% de desconto.